Boa noite. O conteúdo da nossa aula de hoje é a radiestesia, ou o uso do pêndulo. Vamos tratar do assunto, está disponível no site da Astrocentro. Aqui nós temos esta escrita: tudo sobre radiestesia, como surgiu, uso do pêndulo e o que não perguntar durante uma consulta utilizando o pêndulo. Os pêndulos, eles podem ser feitos de diferentes materiais, desde um pêndulo de cristal, pêndulos de madeira, de metal, enfim. Pêndulo nada mais é do que um objeto, um peso, dependurado por um cordão. Bom, como surgiu a radiestesia? Para falarmos sobre como surgiu a radiestesia, é importante, primeiramente, definirmos seu significado. A palavra é composta por dois termos: rádios, que tem origem do latim e significa radiação, e aesthesis, de origem grega, que significa sensibilidade. Logo, a palavra significa sensibilidade às radiações. Os primeiros indícios do uso da radiestesia pelo homem foram encontrados em escritos rupestres da pré-história, no Peru, onde se pode ver um homem com aparência meio mística empunhando uma forquilha, um pedaço de madeira em forma de Y, considerado o aparelho radiônico mais antigo que se tem registro. A utilização desse Y é para buscar água. No Brasil, a radiestesia foi usada pela primeira vez em 1905 e 1916 pelos padres franciscanos no Mato Grosso, que usavam o pêndulo para diagnóstico e tratamento, essencialmente através de ervas medicinais da população local. Ou seja, era um instrumento utilizado pela Igreja Católica no tratamento de doenças de pessoas doentes. O uso do pêndulo. O pêndulo é o principal instrumento da radiestesia. Funciona como um detector para extrair, analisar, selecionar e testar as energias ou radiações mais sutis de qualquer corpo ou pensamento. Mediante as perguntas formuladas pelo radiestesista ou por meio de uma precisa intenção. Se o pêndulo for usado corretamente, ele pode fornecer respostas verdadeiras para o consulente. Isso ocorre porque cada elemento presente no universo é energia e em evolução contínua, e está em constante movimento e fica contida em nossas questões e intenções inconscientes, energéticas e vibratórias, que transmitimos e recebemos pelo planeta. O que não devo perguntar? Se você não conhece a radiestesia e não sabe ao certo o que perguntar durante a consulta, veja algumas dicas de tipos de perguntas que devem ser evitadas. Perguntas com emoções negativas, raiva, ciúme, qualquer coisa que possa magoar ou maltratar as outras pessoas. Perguntas apenas por curiosidade. Perguntas vagas ou que tenham mais de uma resposta, ou seja, dúbias. Perguntas no qual a resposta já é conhecida, com exceção para exercitar e testar a autoconfiança. É uma das formas de teste do pêndulo, quando se está iniciando o trabalho com ele, é fazer perguntas às quais se conhece a resposta. Mas lembre-se, não existem regras fixas sobre o que perguntar ao pêndulo. Tudo depende das suas verdadeiras intenções e a abertura energética que possui para transmitir as vibrações certas e obter os melhores resultados. Os pêndulos mais utilizados para
os tratamentos feitos com radiestesia são os pêndulos de madeira. A utilização de pêndulos de madeira é feita exatamente porque, sendo um produto orgânico e natural, a madeira ela consegue se libertar mais facilmente das cargas energéticas. Então, ela pode ser limpa com maior facilidade entre uma operação radiestésica e outra, não se contaminando com energias. O cristal, por exemplo, ele é um acumulador de energia. Então, um pêndulo de cristal ele necessita de um processo mais trabalhoso de limpeza para que ele se mantenha livre da energia da última tarefa que ele realizou. No site Cláudia, a matéria que vamos ver agora é como usar o pêndulo. Aprenda a usar o pêndulo, ferramenta da radiestesia que mede radiações. De acordo com o site, a radiestesia não é privilégio de pessoas especiais. Qualquer um pode estudar o assunto e fazer o uso do pêndulo. A radiestesia alia o poder de concentração ao uso dos pêndulos, instrumentos sensíveis a qualquer tipo de radiação, frequência e energia. Essa ciência surgiu na Idade Média e é utilizada como recurso para detectar a presença de ondas eletromagnéticas nocivas à saúde, para localizar veios d'água subterrâneos, achar objetos perdidos e também para obter respostas sobre situações da vida, como um oráculo ou auxiliando um oráculo. O pêndulo, por definição, uma massa suspensa por um fio, oscila apontando respostas às questões formuladas pelo praticante. Quanto maior for o poder de concentração e mais objetiva a pergunta, mais precisa será a resposta do pêndulo. Ele serve como auxiliar para os jogos como o tarô e as cartas ciganas, para confirmação das respostas destes oráculos. Para a identificação de desequilíbrios energéticos numa casa, por exemplo, o radiestesista pergunta: existe energia negativa neste ambiente? Em caso positivo, ele busca o local de origem dessa vibração, repetindo o questionamento a cada metro. Encontrada a fonte, ela pode ser contrabalançada com o uso de gráficos geométricos, pois a radiestesia acredita que as formas influenciam o equilíbrio dos locais. Esses gráficos geométricos nada mais são do que símbolos desenhados em um papel e podem ser colocados energeticamente no local, equilibrando este local. Da mesma maneira, podem ser identificados objetos que não são benéficos. Móveis e paredes absorvem energia, explica Marcelo Sanguinatti, radiestesista de São Paulo. Essa energia pode ser neutralizada com uma nova pintura das paredes, ou, no caso dos objetos, limpando com água, sal grosso e vinagre. Entenda as respostas do pêndulo. A radiestesia não é privilégio de pessoas especiais. Qualquer um pode estudar o assunto e, com um pouco de treino, conseguir respostas corretas. O especialista Esgambati sugere exercícios simples. Primeiro, relaxe, inspire, segure o ar e expire, contando até 6 a cada etapa. Repita várias vezes, depois deixe de costas, inspire e relaxe ao máximo todos os músculos, como se estivesse fazendo muita força. Segure um pouco, solte o ar e os músculos de uma vez, repita 4 vezes até se sentir relaxado. O significado de cada movimento do pêndulo é convencionado. Ou seja, aqui em primeiro lugar está mandando para fazer um exercício de relaxamento, tá? Daí aqui vai se falar sobre os movimentos do pêndulo. Para se acostumar com as 4 oscilações básicas, faça o pêndulo obedecer ao seu comando. Pega na mão,
geralmente na esquerda, e deixe-o parado. Tente movimentar o pêndulo para a direita apenas com a força do pensamento. Quando girar, pense no sim várias vezes. Faça isso de 5 a 10 minutos. Pelo menos por 7 dias seguidos. Para apurar a sensibilidade, escolha aleatoriamente 10 cartas do baralho, vire-as com a figura para baixo e, apontando para cada uma, pergunte se é o naipe vermelho. Cada resposta certa vale 10%. E existem outras coisas que se pode perguntar, qualquer coisa que saiba a resposta. Agora nós vamos analisar o site A Pequena Reikiana. Sobre o assunto, o pêndulo diz a verdade? De acordo com a matéria descrita no site, de agosto de 2018, onde nós vemos alguns pêndulos de cristais, essa é uma questão que muitos colocam, embora nem todos a coloquem publicamente. Pessoalmente, já me perguntaram várias vezes sobre o assunto, e por isso mesmo achei melhor voltar a abordar o tema e explicar exatamente o que penso e o que sei pela experiência que tenho na radiestesia. Como já referi em outros textos, o pêndulo é um instrumento que nos fornece respostas rápidas para questões rápidas. Pode ser usado noutros contextos, mas neste caso vamos focar apenas nas questões que gostamos de colocar tantas e tantas vezes para termos a certeza de obtermos a resposta correta. Por isso, e como já expliquei anteriormente, o truque para obtermos as respostas certas para as nossas questões é nada mais, nada menos que nos abstrairmos de que a questão é para nós, deixar as expectativas de lado e limpar totalmente a mente. Porque a verdade é o que o pêndulo não se engana. Quem se engana somos nós. Que sem querer interferimos nas respostas para a nossa mente. E como o pêndulo está ligado a nós, é fácil de entender a ligação. Nunca é demais também lembrar que o pêndulo diz a verdade. Sim, ele nos dá as respostas corretas, desde que saibamos interpretar. Mas que essas mesmas respostas podem ser alteradas a qualquer momento, basta que, por qualquer descuido, nos desviemos do caminho que estamos a seguir, o que altera muitas vezes a resposta. Ou seja, a nossa mente influencia nas respostas do pêndulo que a gente deixar. Tem que se manter a mente vazia. Um bom truque que utilizo em coisas importantes é colocar a questão, ver a resposta dada, continuar a fazer as coisas normalmente e uns dias depois voltar a colocar a mesma questão. Se a resposta se mantiver, sei que está no caminho certo. Esse é o conteúdo do site A Pequena Reikiana. Vamos analisar agora este site Arminio, no assunto Wicca, a religião de Wicca e o uso do pêndulo dentro dessa religião. De acordo com Dana, foi quem criou a matéria aqui, o pêndulo nada mais é do que um objeto suspenso por um cordão, preso pelos dedos indicador e polegar, e que, de acordo com a interpretação de suas instalações, é possível se obter respostas determinadas. Movimentos circulares em sentido horário respondem sim, e movimentos em sentido anti-horário respondem não. O pêndulo, em sua simplicidade, é tão útil que não existe área na qual ele não possa ser empregado. Como é possível detectar doenças, encontrar uma gama de objetos, animais e pessoas, descobrir a verdade, prever o futuro, desvendar o passado, entre outros. A arte do pêndulo é o fiel companheiro do mago, sendo útil tanto no auxílio em substituições rituais ou mesmo como sanador de dúvidas ao escolher um novo membro para um coven, além de responder perguntas bastante diretas sobre qualquer assunto. Quem responde no pêndulo? Isso é um mistério?
Alguns acreditam que seja o fluido o cósmico universal, já conhecido pelos gregos. Outros acreditam no poder extrasensorial do próprio indivíduo. Ainda quem diga que alguém responde através do pêndulo, esse alguém pode ser um desencarnado, um elemental, entidades que habitam planos vizinhos, etc. Os livros teóricos não dão explicações muito satisfatórias, e a cada qual é livre para tirar suas próprias conclusões sobre quem responde no pêndulo. Muitos autores desaconselham o uso de pêndulos comprados em lojas, por dizerem que objetos fabricados não possuem alma ou carga mágica e que o correto seria um mago fabricasse seu próprio pêndulo. Mas convenhamos, fabricar um pêndulo pode ser uma tarefa um tanto quanto difícil em nossa sociedade moderna. Limpeza do pêndulo. O pêndulo deve ser limpo antes de ser consagrado para depois ser utilizado, afinal, ele teve um monte de energias grudadas nele ao ser fabricado. Existe uma infinidade de rituais, alguns bastante simples, outros que exigem muitas coisas e são mais complexos, mas o importante é limpá-lo fisicamente e energeticamente. Esse é o conteúdo do site da religião de Wicca sobre o assunto pêndulo.